Olá, boa tarde a todos e a todas que estão nos assistindo. Eu sou a Cíntia Falcão, consultora jurídica da ACREF, Associação Nacional de Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento, e hoje a gente vai falar sobre um tema super atual e inovador aqui na nossa live, que é a tokenização do mercado financeiro. Essa live é realizada em parceria com a Vetera Tecnologia, que é uma empresa que atua no mercado como registradora de contratos de financiamento de veículos e que a gente vai conhecer um pouco agora através do vídeo institucional que a nossa equipe vai passar. Com mais de 20 anos de know-how e experiência, a Vetera é referência e possui forte atuação no mercado de crédito, envolvendo financiamento de veículos para bancos, financeiras, administradoras de consórcios e credores no geral. E agora, com o mundo mais smart e intuitivo, embarcamos nessa e movemos todas as nossas operações através do nosso software online, a VTR Smart. Através da VTR Smart, você se beneficia de uma plataforma inteligente e integrada, que possibilita a todos os envolvidos o registro das operações de crédito de forma rápida, segura e eficiente. Assim, todos têm a certeza de que a operação de crédito e a consequente constituição da garantia sobre o veículo se dará em tempo real e com a máxima eficiência. Nossos maiores diferenciais estão na confirmação dos dados da garantia de forma automática, possibilidade de acesso a consultas quanto ao histórico e status da garantia, e uma equipe preparada para te atender de maneira exclusiva. Temos uma preocupação clara e agimos com veemência perante as políticas de segurança e LGPD. A Vetera se responsabiliza com os dados dos clientes. Agimos de maneira legal e assertiva com as questões de compliance. Conheça mais sobre nós, nossa ferramenta, e junte-se à empresa que mais entende do seu negócio. Afinal, seu negócio é o nosso negócio. Muito bom, muito bom. Eu não posso deixar de mencionar aqui que, assim como todas as lives que a CREF produz, para buscar sempre tornar o conteúdo mais acessível para a maior quantidade de pessoas possíveis, a gente tem aqui hoje a nossa intérprete de Libras, a Cauene. Cauene, é um prazer ter você aqui com a gente. E para a gente começar aqui o nosso bate-papo de hoje, eu quero apresentar e chamar aqui no nosso palco virtual os nossos convidados. Quero chamar aqui primeiro o Gilberto Albuquerque, que é o CEO da Cadmotec e conselheiro da SF3, que é uma associada aqui da CREF. Gilberto, seja muito bem-vindo. O Renato Vilches, que é o CEO da Vetera, e o Rodolfo Fucker. Eu acho que é Fucker, depois, Rodolfo, você me corrige se eu estiver errado, é presidente do Conselho da ABS, que é a Associação Brasileira de Empresas de Software. Gente, seja muito muito bem-vindos todos vocês. Eu queria começar aqui com cada um se apresentando e falando um pouquinho aí sobre como participa nesse ecossistema financeiro. Então, vamos começar aqui pelo Gilberto. Gilberto, a palavra está com você. Perfeito. Muito obrigado primeiro, obrigado pelo convite aí, Renato aí, que convidou para esse evento. Fico muito honrado, né, por estar aqui, né, junto, né, com vocês, né, com esse grupo aqui seleto, né. Obrigado, Cíntia, também, né, pela presença, pelo convite também, né. Meu papel, sou hoje founder de uma VC, né, uma Venture Capital, né, e sou um ex-empresário do mercado de tecnologia que hoje ajudo startups, né, e espero hoje poder estar compartilhando aqui o que eu conheço desse mercado de tokenização e a gente trocar uma boa ideia aí com a turma, né? É isso. Legal, obrigada. Renato, quer se apresentar para o pessoal? Você parceirão da ACREF, realizadora aqui dessa live. Legal. Bom, gente, obrigado, boa tarde a todos. Obrigado aí por estar conosco aí mais nessa live. E para mim um prazer, Cíntia, imenso estar com o Gilberto e o Rodolfo, são dois especialistas aí, craques no assunto. Acho que vamos passar aqui bons momentos, uma tarde importante, né? Acho que a gente sempre tem procurado trazer temas que são de relevância, o estado da arte, né, que a gente diz aqui sobre o tema do mercado financeiro, que a Vetera de alguma forma também participa, né, e está inserida nesse contexto. Então, é uma honra, né? Então, meu nome é Renato, sou o CEO aqui da Vetera, também da Correct Data, e estamos aqui para tentar contribuir, né, para esse tema aí tão importante aí para todos. Então, obrigado mais uma vez à CREF, obrigado Rodolfo, obrigado Gilberto
por estar conosco aqui. Obrigada, Renato. Rodolfo, a bola está com você agora e já peço perdão aqui se eu errei seu sobrenome. Não se preocupe, Cíntia. Muito obrigado pelo convite a você, Cíntia, ao Renato, ao meu amigo Gilberto aí também. Na realidade, a pronúncia é Fischer, né, que tem o treminha, então não se preocupe, Fischer. todo mundo erra, né, então não se preocupe com isso. Bom, eu participo da ABS. A ABS é a Associação Brasileira das Empresas de Software. Agora eu sou presidente do conselho da ABS, depois de ter um mandato lá de 3 anos, pro bono, à frente da entidade. Bom, eu tenho aí minha carreira toda voltada com tecnologia, trabalho em multinacionais do setor de tecnologia aqui nos Estados Unidos. E recentemente eu participo de alguns conselhos, sou investidor em startups, principalmente no setor de fintechs, que é no pool lá da Bossa Nova. E estamos aqui para aprender, né? Trocar ideias, trocar percepções desse mercado, porque quando a gente fala em tecnologia inovadora, como a parte de tokens, blockchain, etc., é difícil até prever o futuro, né? Porque sempre tem alguma coisa nova, disruptiva aí aparecendo pelos cantos. Mas muito obrigado aí, vai ser muito legal o papo com vocês. Muito bom, vai ser ótimo mesmo. Bom, o tema da nossa conversa hoje, então, que é tokenização, ele vem sendo discutido aí já há algum tempo no mercado. Como ele é muito novo, ele ainda gera muitas dúvidas, né? Até porque confunde um pouco aí o sistema financeiro tradicional com o novo mercado que vem acontecendo. O uso do blockchain, a gente até conversou um pouco sobre isso, né? Antes, estava totalmente ligado aí, vinculado aos criptoativos, e hoje está relacionado também à tokenização. O próprio termo tokenização, né, não é muito conhecido pelas pessoas e acaba assustando né, o que é isso. Muito embora agora a gente tenha visto, inclusive, o próprio presidente do Banco Central, né, falando nos últimos eventos aí que a tokenização está aí, que o mundo vai ser tokenizado, né? Eu até separei aqui uma frase que ele falou que eu achei super interessante, que ele falou o seguinte: não entender nada é ultimamente um estágio constante em que me sinto olhando as inovações do mundo financeiro, porque realmente o mundo financeiro está aí numa transformação que está difícil da gente acompanhar o que está acontecendo. Então, assim, para a gente começar a nossa conversa de hoje, eu acho que é super importante a gente entender, né, o que é a tokenização, o que a gente está chamando de tokenização hoje. Eu vou deixar vocês à vontade, vou encaminhar então aqui a pergunta só para a gente poder se organizar aí primeiro para o Gilberto e depois todos fiquem à vontade para complementar. Perfeito. Bom, obrigado mais uma vez. Eu acho que eu queria dar um passo atrás antes até da questão da tokenização, né? Lembrar um pouquinho a história. Eu gosto de falar um pouco de história, né? Em 2007 nós tivemos uma crise que mexeu no mundo, a crise do subprime, né? Todo mundo lembra lá quando o Lehman Brothers quebrou, né? Todo aquele problema, né? Eu acho que tem excelentes referências até de filmes, né? Como Grande Demais para Quebrar, A Grande Aposta. E na sequência, né, em 2008, né, a gente teve aqui o nosso subprime brasileiro, nós tivemos problemas com a instituição financeira que acabou mexendo também com o nosso mercado, né. Após isso, houve o fortalecimento dessas câmaras registradoras, né, que o Renato aí conhece muito bem, né, para poder falar até melhor sobre isso, em que você tinha já a B3 e a CIP, né, que foram fortalecidas, né, porque havia essa preocupação, né, porque o subprime esteve associado não só com uma má gestão financeira, mas com atos que fogem da questão de risco, né? E aí surgiram novas câmaras, como o CERC, RDC, entre outras, né? E houve uma importante regulação dos bancos centrais, tanto lá fora quanto aqui, né? E aí, no correr disso aí, aparece uma novidade, né? Aparece um grupo de pessoas que contesta, né, o status quo, né, com o Bitcoin, né? Há umas controvérsias no tema Bitcoin, o uso adequado ou não. Algumas dizem que veio por conta do subprime ou não. Isso é muito difícil de dizer e de afirmar, né? Uma coisa era certa, né? A frase que do Satoshi Nakamoto, quando ele grava o primeiro bloco, era, né? The Times 3 January 29, Chancellor on brink of second bailout for banks. Chanceler à beira do segundo resgate dos bancos, né?
E aí lança-se o Bitcoin. A gente pode, muita gente questiona, diz que é certo ou que é errado, mas ele veio com uma nova tecnologia, né? O blockchain, né? E o blockchain, acho que são tokens, né? Você transforma essa moeda fiduciária que a gente conhece em tokens fungíveis, né? Tokens que realmente há uma troca, né? E polêmico ou não, as pessoas gostando ou não, essa tecnologia ela veio para ficar, né? Ela se mostrou, nós estamos ali em 2022 e até hoje ninguém conseguiu hackear, né? Ninguém conseguiu romper esses blocos. Então, essa, esse token nasce aí, né? E por quê? Por uma luta contra a fraude, né? Já, porque não, hoje você ainda não hackeia, né? Então, acho que contextualizar isso é importante, porque é, esqueçam a polêmica de cripto. A tecnologia que está por trás dele aderiu. O Pix hoje que a gente usa é blockchain. Acho que alguém deixa a palavra com meus amigos aqui. Gostaria de ouvir deles aqui. Vai lá, Rodolfo. Vamos lá. Eu acho que falando um pouco de história, eu acho que a gente está passando por um mesmo processo que há muito tempo atrás a sociedade passou. Antigamente o pessoal usava produtos, né, como o sal, né, como moeda de troca, e depois passou a ter ouro, depois papel moeda. Então imagine naquela época o drama das pessoas, a insegurança, né, quando você começou a ter a representatividade da riqueza e um pedacinho de papel escrito um número lá dentro, né? Então já foi um trauma, acho que expressivo para as pessoas acostumadas com isso. Então, quer dizer, a riqueza dela estava lá em ouro e de repente era trocada por um pedaço de papel. E hoje acho que a gente está passando pelo mesmo processo, né? Que a gente tem alguma coisa que era mais tangível, né? E agora a gente está começando a ter algo que é totalmente virtual, né? Quando a gente fala em token, né? Obviamente a tradução mais literal é uma ficha, né? Alguma coisa que representa algo, né? Então, de repente, aquilo que a gente tem uma representação que órgãos como o Banco Central, instituições financeiras, né, te dava aquela garantia, não, o teu dinheiro está aqui depositado no nosso cofre, coisa e tal, e de repente, como o Gilberto falou, veio uma tecnologia totalmente disruptiva, segura, né, que acabou tendo uma representatividade totalmente virtual, né, em algum lugar desse mundo está lá o seu registro no blockchain, representando o seu token, a sua cripto, né, guardado lá em servidores, na parte de mineração, que dão um valor a alguma coisa, né, que dão um valor a esse token aí que representa algum ativo. Então, quer dizer, é um processo de mudança até de cultura, né, de representação de valores, de ativos, que a sociedade está começando, é apenas o início, né? Quando a gente começa a olhar a tecnologia, o poder da tecnologia, falar hoje em 5G, que o 5G vai estar aí cumprindo todo o globo terrestre, quando a gente está falando do quanto computing, da velocidade do processamento, porque toda essa tecnologia depende, obviamente, de segurança, depende da agilidade, etc. e tal, para ela funcionar adequadamente. Eu acho que, até como o Gilberto falou, acho que houve um casamento num momento, né, econômico do país, do mundo, né, junto com a disponibilidade de tecnologia segura, né, para ter uma opção. E estamos aqui, né? Estamos aqui agora, exatamente o que acho que foi dito, né? A gente está aqui adivinhando o que pode acontecer, as oportunidades. Então, estamos aqui os quatro aqui, com cada um com sua bolinha de cristal um pouco opaca, né? Tentando, obviamente, pensar nas possibilidades futuras. Vai, Renato, se quiser fazer comentário. Renato, quer completar? Vou fazer um comentário rápido, né? Assim, bom, na verdade, eu também aqui, né, Cíntia, meu papel aqui é mais aprender aqui também com eles, que são os mais especialistas no assunto aqui do que eu, obviamente, né? Mas a gente, obviamente, à frente de empresas de tecnologia, a gente não pode prescindir, né, de estar acompanhando isso e, sobretudo, refletir, né? Como é que a gente traz não só a questão da tokenização, mas a tecnologia de blockchain aplicada ao nosso negócio, né? Que tem muito a ver, né? Então a Vetera, enquanto um player, né, um agente que atua na cadeia de veículos, no financiamento de veículos, né? A gente conversava um pouquinho antes, tem tudo a ver, né? A aplicabilidade de uma blockchain, por exemplo, no conceito do gravame, né? Que pressupõe uma uniformidade, né?
de dados, né, que segurança é a ordem do dia, e que você, então, permita, né, essa maior segurança no processo, né, pelo próprio conceito da blockchain, né, de descentralizar isso, né, e por aí vai. Né. O que me chama muito a atenção, né, Cíntia, eu acho que esse é um objetivo legal para conversar aqui com o Rodolfo e o Gilberto, é discutir um pouquinho da questão do token, né, porque o que me parece é que, como o Gilberto bem colocou, nasceu muito junto ao que é criptomoeda, né? E hoje a gente tem um conceito de token um pouco mais amplo, né? Porque hoje, praticamente, se você parar para pensar, tudo pode ser tokenizado, né? Então, qualquer ativo, em tese, pode ser tokenizado, né? E aí a gente está falando de ativos físicos, né? Que pode ser um imóvel, pode ser uma casa, pode ser um bem, e ativos não físicos, né? Como, por exemplo, antecipação de recebíveis, né? Enfim. Então, qualquer ativo pode ser tokenizado em tese, né? Agora, acho que o que cabe à discussão mas será que vale a pena? Quer dizer, poder é uma coisa, mas será que é viável, né? E uma primeira provocação assim que eu deixo, né, que eu acho que é interessante para a nossa reflexão, é que, e eu gosto muito sempre de ter essa leitura, além da tecnologia, né, eu gosto muito de enxergar além da tecnologia, o token no final do dia ele é um ativo, né? Então a gente não pode esquecer disso, que um token é a representação, né, digital, uma certificação, um pequeno pedacinho de um ativo. Então todo o lastro necessário para a viabilidade daquele ativo, ele continua existindo, né? Independente de aquilo ser um token, ser uma certificação digital, né, uma representação digital, né, o lastro que está por trás daquele ativo, ele continua sendo necessário, porque afinal de contas esse token vai ser comercializado, vai ser vendido, alguém vai investir nisso, e obviamente a preocupação de quem investe se amanhã eu tiver um problema, qual é a segurança jurídica? Quer dizer, quais são as bases, quais são os lastros, quais são os riscos que eu tenho nessa operação, independente do token ou de que blockchain, né, que ele foi gerado, né? Então eu acho que essa é uma discussão que eu acho interessante, né, que a gente vai um pouco além até da tecnologia, porque tá aqui o Rodolfo para dar aula para a gente aqui, né, Rodolfo? Porque isso muda todo dia, né? Por mais que a gente esteja tentando se antenar em relação a isso, é impressionante a velocidade, né? Como qualquer assunto que está aí no stricto sensu, né, no estado da arte dele, né? Mas eu acho que a gente tem assunto aqui para discutir, acho que um pouquinho dessa questão da regulação, da necessária, né, regulação e suporte jurídico também para esse processo de tokenização, né, que dá digamos, um contexto mais amplo do que simplesmente enxergar o que é a tecnologia por trás do token e do blockchain, né? Enfim. Legal, Renato. Se me Acho permite, super importante suas colocações. Desculpa, Rodolfo. Só para pegar o gancho do Renato, e daí eu passo a palavra para você. Mas o Renato falou, né? Qualquer ativo pode ser tokenizado. Acho que, aproveitando aí a sua fala, acho que a gente pode passar essa bola para você. Qualquer ativo realmente pode ser tokenizado? E se sim, como que tokeniza um ativo hoje? Bom, eu não sou aquele especialista no setor financeiro, né? Mas eu posso dizer o seguinte, que pela experiência, pelo conhecimento, depois o Gilberto acho que pode falar com mais propriedade do que eu, praticamente todo o ativo ele pode ser tokenizado, né? E existe aí pessoas extremamente criativas para fazê-lo, né? Então, hoje você tem uma representação, né? Até como foi colocado, vamos supor, você tem um empreendimento imobiliário, você quer, obviamente, fazer alguma coisa muito mais rápida, segura, né? Você pode chamar investidores, dividir o seu empreendimento lá para uma quantia, ou sem destruir, né? Então, praticamente, você em todos os produtos e serviços, recentemente, tem uma notícia muito assim chamativa, quando um artista britânico resolveu vender as suas através de NFTs. E o que ele fez? Ele vendeu e deu. Se a pessoa quisesse só ter NFT das suas obras, ele ia destruir a obra. E o que ele fez? Ele vendeu NFTs e acabou destruindo todas as obras que ele fez relativo a NFTs. Então você percebe que praticamente você tem aí tudo que tem algum valor embutido, que você queira fazer uma representação virtual, né, que obviamente você tem
pode ser até regulado ou não regulado, mas hoje praticamente você tem tudo regulado, você tem condições e capacidade de fazê-lo, né? Porque a tecnologia está colocando à disposição. E uma outra coisa super importante, você consegue, aliás, que é só fazer esse comentário adicional, é que essa tecnologia tornou isso tudo muito fácil e rápido e seguro. E hoje é um outro ponto importante que a tecnologia está levando a você a remover os intermediários. Então, se você tem um intermediário que não adiciona valor, hoje a tecnologia remove ele. Então, você não precisa mais de um intermediário que não adiciona valor numa transação. E isso que acho que veio alterar de uma forma disruptiva eu vou chamar de sistema financeiro com uma forma bem simplista, né? Mas toda essa parte de tratamento de ativos, que houve uma disrupção muito grande devido à facilidade e segurança. Então, algo hoje que você consegue fazer rapidamente, facilmente e seguro. Então, por isso, acho que o do sucesso vamos supor, a oportunidade de você usar tokens em diversas situações. E aí eu deixo aí para o meu amigo Gilberto comentar que ele é o expert também, com o pé no mercado financeiro, bem melhor do que eu. Gilberto, Imagina. Além de complementar aí, né, a fala do Rodolfo, bem esclarecedora, até pegando um gancho também, né, do que ele falou de uma das vantagens, que é eliminar os intermediários, né, que hoje, quando a gente fala de mercado financeiro, a gente vê que para muitas atividades que são exercidas aí no mercado, a gente tem diversos intermediários atuando, né? E a tokenização, o uso do blockchain acaba facilitando e tirando esse cotovelo que em muitos casos acontece. Quais as outras vantagens que tem na tokenização desses ativos? Vou voltar primeiro na sua pergunta anterior, né? Além das vantagens, que você já perguntado sobre se tudo pode ser tokenizado, né? E nós estamos vendo já hoje a explosão de uma série de empresas oferecendo, né? Desde tokenizar precatório, tokenizar imóveis, né? Tokenizar operações de crédito imobiliário, de crédito de commodities, né? Isso que eu estou falando, eu não estou falando simplesmente pessoas sonhando em lançar. Não, você tem notícias mesmo, né? Você chegou no Brasil, uma empresa como a Credix, né? Que está aí podendo fazer a parte de fundos, né? Que ela já faz lá fora do Brasil. Você tem a Gavin tokenizando commodities, a Vortex foi aprovada na CVM, né? Você tem o Itaú com um projeto de tokenização, que fez um trabalho de tokenização de commodities também, né? Tem a Peerbeer, ou seja, pronto, nós já temos players lançando ambientes mais fechados, investidores qualificados, sim, né? E aí a vantagem eu volto lá de novo no 2007, eu vou ser chato, eu sou meio chato com essa coisa da história, né? O que mexeu naquela época foi a fragilidade, né? O Renato, como eu, aí, eu fui... Estou nesse mercado de desenvolvimento de software para crédito, fui responsável por uma empresa na parte de desenvolvimento de crédito, né? E assim, a gente sabe que as trocas de arquivos que tem são complexas. Quem está ouvindo aqui, deve ter uma parte do público que está ouvindo que sabe, meu Deus, vou ter que integrar com tal empresa. Nossa, lá vem o pessoal de TI, né, criando problema, né? Advogado, né, Cíntia? E desenvolvedor são dois caras que eles dão arrepios para os CEOs das empresas. Falo, meu Deus, lá vem gente querendo trabalhar, né? Entendeu? Lá vem o zagueiro, né? Lá vem o zagueiro. Por incrível que pareça, a tokenização, ela, além de começar a ser um modelo mais simples, não vou dizer mais simples, ele vai cada vez mais usual, ele é mais seguro. Então a vantagem é a rastreabilidade, né? O não voltar para trás. A gente, quando começa a ler sobre criptomoedas, de novo, está muito próximo, né, do assunto, porque são os tokens fugíveis, você vê toda hora alguém falando, não, mas isso é uma cripto nova, nossa, mas meu Deus do céu, o que esses malucos, tá lá, subiu 1000%, caiu 100, caiu 500, e por que sai tanta cripto? Porque eles pegam aquele código aberto, começou lá com Bitcoin,
copiam e criam uma nova moeda. Porque é simples. Ele foi lá e replicou aquele modelo, né? E aí lá vem a tecnologia e seguindo o mesmo padrão de blockchain, que essas criptos abertas, né, que não são reguladas, né? Vou até segurar aqui, né? O diário, né? O livro diário está aberto, então você pode ver o que aconteceu, como ela rastreou, né? Então até muda um pouco. A gente ouve muito uma mídia dizendo, mas é usado pelo crime. Pessoas, ok, mas que existe rastreabilidade, existe, porque o diário, aquele razão de caixa, né? Aí não tem sigilo bancário, está aberto para todo mundo ver. Entendeu? Então a grande vantagem que eu acho é realmente tem segurança e tem rastreabilidade. Eu quero, e também acho um ponto interessante, né, Cíntia, colocar aí, ouvindo aí o Gilberto falar, né, que a questão da segurança, claro, né, óbvio, a gente vai pensar numa blockchain, né, é óbvio que a questão da segurança, e tecnicamente não cabe aqui entrar, né, aí precisaria ter um time até mais técnico para explicar essa questão dos blocos que se sucedem e trazem ali o DNA do bloco anterior, enfim, né, então você tem um encadeamento, né, de blocos que permitem, né, essa segurança. Mas eu queria chamar um ponto interessante que a mim me parece, né, que quando você fala da tokenização, você também abre um espaço para uma questão de democratização muito grande de acesso ao ativo, né? Então, por exemplo, né, vamos pegar um exemplo simples, né? Se você pensar assim, bom, eu quero como investidor hoje no mercado de capitais, eu hoje, né, eu estou ali na bolsa, eu tenho ali aquelas 200, 300 empresas ali listadas, abertas, para poder fazer um investimento em ações, né? Fundos imobiliários, talvez um pouco mais, né? Então, para fazer um paralelo, né? Quando eu pego um ativo e trago ele para uma blockchain e com essa possibilidade, né, de investimento, né, e aí eu vou transformar aquele ativo, né? Então vamos pegar ali, sei lá, um recebível, um imóvel, ou qualquer coisa que tenha valor, né, de R$1 milhão. Vamos pegar um exemplo aqui. Eu vou transformar lá em 1 milhão tokens, né? Então 1 milhão de tokens de R$1. Vou fazer um exemplo bem simples aqui, né, para que todos entendam. Então, quer dizer, o que eu estou fazendo, né? Eu estou não só eliminando intermediários, né? Eu estou trazendo para uma rede de blockchain que todos têm acesso, e todos do mundo inteiro, né? Sem a necessidade de intermediários. Eu estou trazendo uma segurança absoluta para esse processo, né? Pela própria característica técnica do que é a blockchain, né? Que ela garante isso, praticamente zero possibilidade de você ter alguma possibilidade de fraude. Não vou dizer zero, porque zero nunca é, né? Está aqui o Rodolfo, que também é da área de tecnologia, pode dizer isso, mas é muito próximo disso, né? Mas mais do que isso, né? Eu trouxe a possibilidade de você de investir nesse ativo com real. Estou dando um exemplo, obviamente, né? Ou seja, esse ativo, que é esse token, ele democratiza o acesso a um ativo que antes talvez não seria possível para aquele público, né? Então, para hoje, os investimentos eles estão muito concentrados ainda, né, num público mais qualificado, selecionado, que tem acesso a esses maiores investimentos, né? Então, no momento que eu, de novo, né, eu abro, democratizo, torno isso em pequenas frações com valores menores e numa tecnologia acessível a todos, eu estou, em última análise, o quê? Abrindo, né, permitindo que todos os agentes tenham acesso a ativos que outrora, né, não estariam disponíveis para esse público, né? Então isso é fantástico, isso é fantástico. Quer dizer, eu posso participar, ter um token de um ativo da China, da Índia, da Europa, isso já acontece, né? Isso, quer dizer, a gente está discutindo aqui uma coisa muito da onda, da crista da onda, talvez do estado da arte, mas você já tem os números aí, né? Isso já acontece no mercado. E por sinal, volumes já bastante expressivos, né? Que a gente já olha, o volume financeiro já que tramita nisso é muito grande. É óbvio que as NFTs acabam tomando mais espaço, né? E aí está aí o Rodolfo Gilberto, pode explicar um pouquinho, né? Do token não fungível, né? Não sei, Rodolfo, se isso poderia ser simplificado e chamado, por exemplo, de Unique Token, né? Não sei porque não fungible tokens, né? Talvez um termo Unique Token, não sei. Mas o que são tokens únicos, né? Que são únicos, como, por exemplo, obra de arte, né? Que é a primeira coisa que a gente vem na mente. Você não tem uma segunda, uma terceira, você só tem uma, né? Então,
esse token, talvez ele seja mais representativo da exclusividade, né? O sujeito está pagando mais caro porque, de fato, é algo exclusivo, né? É único, né? Aquele bilhete lá do jogo de futebol, daquele show que você fez, você foi lendário lá da década de 80, quanto vale isso no mercado, né? Só tem o teu nome, só tem horário, só tem aquele dia, é exclusivo, né? Então pode ser tokenizado. Mas, de novo, né, a minha percepção é de que como você permite a tokenização de uma quantidade muito grande de ativos que talvez seriam do interesse de um público que teria interesse em estar investindo naquilo, e de novo, né, passa a ter acesso agora com uma plataforma nova de blockchain, né, que antes não teria. Não saberia nem que está disponível, né, no mercado, né? Rodolfo, não sei se você concorda um pouco com essa visão aí. Eu concordo, e até tem o blockchain, a forma que ele era, vamos supor, que fazia a mineração, né, que fazia essa junção que você falou dos blocos, com os hashes, com o DNA, ele era de uma forma descentralizada e consumia muita energia. Né? Então, só para ter uma ideia, um referencial que eu vi que eu achei sensacional, para cada token realmente registrado no blockchain, vamos dizer, o cripto, qualquer registro no blockchain, melhor dizendo, era semelhante à energia gasta de você passar 270 mil cartões de crédito naquelas maquininhas, né, fazer o swap dos cartões. Né? Então, quer dizer, tem um alto custo por causa da mineração, daquela concorrência de você tem que ter equipamentos ultra velozes, né, para você poder fazer esse registro do bloco, né, do blockchain, da tecnologia. E agora, recentemente, está saindo uma outra forma de você também fazer esse registro, que é o que eles chamam de Proof of Stake, né? Quer dizer, você tem alguns validadores, mineradores que têm uma experiência, então esses estão autenticados para fazer esse tipo de trabalho. Isso significa que você vai reduzir praticamente 99% da energia consumida, porque um dos maiores problemas de toda essa tecnologia blockchain até então era o alto consumo de energia, né, que vinha justamente na contramão de toda essa nossa discussão de ESG, meio ambiente, etc. e tal. Então, só indo, vamos supor, confirmando o que você falou, além da facilidade, além da segurança também que o Gilberto já colocou, hoje você também tem agora uma opção de você consumir menos energia. Então, você vai ter uma coisa fácil, democrática e acessível, né, rápida, sem intermediários, e também agora com baixo consumo de energia, né, que as novas tecnologias estão permitindo. Então, você une todos os fatores assim extremamente positivos, né, desejáveis, vamos dizer assim, para que isso seja um sucesso e você, na realidade, possa fazer, né, a tokenização, como você falou, os NFTs, de obras de arte, de goals, né, de momentos, de figuras, né, e dividir elas por diversas pessoas e todas elas, de repente, terem um pedacinho, né, como investidor, porque você também tem que obras de arte acabam tendo a sua valorização no mercado. Então, já pensou, de repente, jamais você ia poder comprar lá uma obra de arte desse artista que tinha comentado, que é britânico, o Hearst, lá, que fez token de 10 mil obras, que agora destruiu, né? Está destruindo todas elas. Então, você, de repente, nunca ia poder comprar um pedaço e investir numa obra dele daqui do Brasil. E hoje é totalmente possível, né? Você pode comprar partes de peças de obras, artes, etc., de qualquer lugar do mundo de uma forma extremamente fácil e segura. Então, isso permite acesso, permite as pessoas investirem, diversificar nos seus investimentos em diversas áreas e dando mais, vamos supor, tornando essa parte muito mais democrática, né? Ainda mais quando a gente olha aqui o Brasil, que felizmente a gente aí é o quarto ou quinto maior país em número de usuários de internet. Quer dizer, agora a gente tem um mercado aí extremamente promissor para usar tudo que seja virtual, né? Então esse é um excelente momento que a gente está chegando aqui como sociedade aqui no Brasil. Legal, obrigada, Rodolfo. Eu acho que tanto você quanto o Renato falaram de NFTs, né? Gilberto, você pode explicar, né, para a gente, aí, para quem está assistindo,
qual é a diferença, né? O que é NFT? Qual a diferença de tokens fungíveis, não fungíveis? E até aproveitando essa pergunta, que eu acho que faz muito sentido incluir, a gente recebeu uma pergunta aqui no chat, perguntando se esses tokens podem ser utilizados como garantia de crédito bancário também. Perfeito, vamos lá. O token fungível, o que é o token fungível, que é o primeiro início do blockchain, né? A criptomoeda, ela veio como uma moeda, uma substituição para a moeda fiduciária. Ele é fungível por quê? Porque ele é divisível, ele é trocado por outra moeda, por outro bem, né? Então, você vai ter milhares de bitcoins, ethereum, de qualquer outra moeda. Então, ele é uma moeda, né? Ele tem N deles, né? O não fungível, que é único, é porque ele é único, né? Então, uma obra de arte, ela é não fungível, porque ela tanto pode ser um ativo real, né? Quanto um ativo digital, mas eles são únicos, né? Essa é a diferença, você rastreia ele. E se a gente pensar, né? Estamos aqui na CREF, né? Hoje, né? Que muitos associados, eu aqui sou conselheiro de um dos associados que é a SF3, que financia veículos, e como outros associados aqui também financiam veículos. Nós podemos amanhã transformar o quê? Todos os veículos em NFTs, porque cada carro é um carro só, não dá para dividir o carro, né? Não dá para falar assim, eu vou comercializar o pneu do carro, a porta do carro, não. O carro é o carro, né? Então nós podemos transformar eles em NFT. Essas NFTs vão ser garantias, né? Então, respondendo a pergunta, né? Eu quero fazer um empréstimo, usar uma garantia de um bem que eu já tenho. Essa NFT é minha, o carro é meu, eu tenho meu carro, eu tenho essa NFT. Vou usar ela de garantia daquele empréstimo. Essa NFT, né, ela vai estar numa plataforma hoje que há uma tendência, né, na minha visão, né, de mudança de tecnologia para o uso dessa tecnologia, que ela é mais segura, né, de novo, mais segura e cada vez mais acessível. Por isso que nós temos, como eu disse há pouco, stablecoins sendo lançadas a todo momento, né, que estão usando, copiando o modelo, né, seja do Bitcoin, vai pegar um outro projeto, um Ethereum, né, e utilizar ele. Então, assim, o veículo pode ser transformado em NFT e pode ser utilizado como garantia, né? E você pode estar aplicando ele na rastreabilidade para várias coisas, até desde um simples estacionamento, né? Eu posso amanhã a minha placa pode estar conectada e aí eu vou ter rastreabilidade de onde eu passei, né? Porque aquela NFT está passando por algum lugar. Vocês percebem que a tecnologia ela vai mudando, como ela vai ser simples, mais conectada, ela vai tendo outras atividades. Olha onde a gente vai poder estar chegando com isso, né? Então, aquilo que até outro dia, para algumas pessoas, nossa, imagina NFT, né? Isso aí é coisa de maluco. Talvez seja, né? Eu acho que eu estou nesse time dos malucos, né? Mas é isso. Entendeu? Vai ser aplicado. Ah, legal. Eu acho que vocês falaram bastante sobre a questão de segurança da tecnologia que está por trás da tokenização, né? Mas quando a gente fala de investimento em tokens, quais são os riscos envolvidos em investir num ativo tokenizado, seja uma NFT ou seja um ativo fungível? Deixo aqui aberto para quem quiser começar. Tá. Deixa eu fazer um comentário rápido. Pode falar, Rodolfo. Tá, é porque, na realidade, é a mesma coisa que você investir num papel. A única coisa é que você está tokenizado aquele ativo, né? Quer dizer, o risco é igual, né? E, obviamente, que você tem que analisar qual é a procedência do papel, o que você está realmente investindo, o que você está investindo. O ponto, quando você está trabalhando com uma tokenização com token, obviamente que você também tem que analisar a tecnologia, quem que é o responsável por fazer esse registro. Além do papel que você, obviamente, está investindo, o ativo que você está investindo, você tem que analisar o risco, como que você iria fazer em qualquer outro investimento. Você também tem que, obviamente, segurar que a tecnologia que está sendo utilizada por detrás para dar todo o apoio, o suporte tecnológico desse token que você está adquirindo é conhecida. Não é mesma coisa com uma instituição financeira. Você vai lá comprar algum papel, alguma coisa que ninguém nunca ouviu falar nessa instituição. Então, obviamente, que o risco é maior. Então, eu faria esses comentários iniciais
para a pessoa que for decidir investir em um token relativo a algum ativo, obviamente, sempre se preocupar com quem está, obviamente, gerindo, né, esse token, além, obviamente, do papel que você, do ativo propriamente dito que você está investindo. Vai lá, fala aí, Renato, que eu no fim acabei interrompendo. Não, perfeito, Rodolfo. Eu ia introduzir exatamente o que você colocou aí, assim, na minha visão, né, o que me parece, né, é que não muda, né? Na análise de risco que você vai fazer de um token, ela não é diferente de qualquer análise de risco que você vai fazer de qualquer ativo, né? Porque, de novo, né, o token nada mais é que uma representação virtual de um todo ou de uma parte de um ativo, né? Então, existe um ativo ali sendo representado naquele token, né? Então, não é razoável, não é nem inteligente que você foque apenas na tecnologia de acesso ao token sem que você entenda o lastro e o ativo que dá base para isso, né? E aí eu estava pensando aqui no exemplo que até o Gilberto colocou, né, dos veículos, um bom exemplo, por exemplo. Sim, você poderia tokenizar o veículo, poderia tokenizar também o contrato de financiamento, que no fundo é um contrato de dívida, né, que foi contraído entre um credor e um devedor. Mas pegando esse exemplo do veículo que o Gilberto deu, você tem alguns desafios ainda, né, Cíntia, que a gente precisa ainda avançar, né, que, enfim, além, de novo, da tecnologia aqui. Por exemplo, no momento que você tokeniza um carro, um veículo, né, e vamos supor que você tenha um token que representa o todo daquele carro, 100% do valor, ou uma parte, né, daquele carro, né, então eu estou tendo acesso a um pequeno percentual do valor total daquele ativo, você tem alguns desafios adicionais, que, por exemplo, quem vai fazer a custódia desse ativo? Né? Então, esse carro, ele vai estar onde? Quem vai fazer a custódia? Ele está na garagem de quem? Né? Ele está no pátio? Ele está segurado? Tem alguém andando com ele? Alguém bateu o carro e eu não fiquei sabendo? Quer dizer, então, quem faz a custódia desse ativo? Né? Que, de novo, pode ser um ativo físico, pode ser um ativo não físico, independente de ser uma NFT ou não. Né? Então, quando você vai, sobretudo para os ativos físicos, né, você tem essa questão adicional que é da custódia, né? Porque eu, como investidor, tenho 1% lá em tokens, né, que representam um determinado ativo. Obviamente, a minha preocupação é que aquele ativo não só ele cumpra as suas obrigações, né, se ele vai gerar um fluxo de caixa, por exemplo, por exemplo, são tokens de um contrato de aluguel, por exemplo, né, e aí pressupõe uma entrada de caixa regular, né? Enfim, ou a própria valoração, né? Que eu tenho a expectativa de que aquilo após 1 ano, 2, 3, enfim, aquilo vá valorar ao longo do tempo. Então esse é um ponto, né? Outro ponto também que me chama muito a atenção, que me parece também muito importante, eu vejo em alguns fóruns, eu acompanho, mas não me parece que isso também é algo muito difundido, que é a cessão, né? Quer dizer, então, antes de todo esse processo, né, da criação do token propriamente dito, que nem é muito complexo, né, Rodolfo? Pelo que talvez o pessoal de TI tenha aí um conhecimento mais apurado, mas ao que eu conheço, obviamente, também de forma mais superficial, essa parte mais técnica, não é nada muito complexo você entrar numa blockchain e gerar o token. Mas antes disso, você tem alguns passos anteriores, né, que é, por exemplo, a estruturação jurídica disso, né? Que é a cessão, ou seja, toda a documentação em que eu traduzo aquele valor do ativo para o token. Né? Então, se o token representa 1%, por exemplo, daquele ativo, qual é a sustentação, né, jurídica e qual que é a documentação que me dá a garantia desse processo, ou seja, que é um processo de cessão mesmo, né? Que, contrato registrado lá em cartório, enfim, que está dizendo, olha, esse ativo ele está valorado, né, nesse token, né? Quer dizer, esse token ele representa uma pequena parte desse ativo, porque, de novo, no final do dia, se amanhã eu tiver problemas, né, com esse token, e aí eu posso ter desde ordens de segurança, acho que aqui é muito claro e consenso de que a blockchain traz essa segurança, se não total, mas muito próximo aí do que seria o 100%, né? Mas além disso, qual é a segurança jurídica, né? Que se amanhã eu vier a ter algum problema,
eu tenho a certeza de que o meu laço, que o meu ativo está preservado. Se for um bem físico, onde ele está custodiado, aonde quem guarda ele, em que situação, e se for algo intangível, por exemplo, como um recebível, como um contrato de aluguel, como um contrato de financiamento, uma debenture, qualquer que seja, né, uma promessa de dívida futura, que também eu possa ter a tranquilidade de que aquele token ele representa aquele direito meu no futuro. Né? Então veja que, na minha visão, né, o assunto ele se expande muito mais do que propriamente a tecnologia em si, né, que é a geração, a custódia do token dentro da blockchain. Né? Eu acho que você tem toda uma esfera, um arcabouço administrativo, estrutural, que também tem que caminhar junto com a tecnologia. E eu acho que é natural, né? A tecnologia ela chama, ela dá esse passo à frente e junto com ela acaba trazendo essa necessidade dessa estrutura do ecossistema, né? Que no final do dia é tão necessária quanto a tecnologia em si, né? Não sei se Legal, vocês Renato. Obrigada concordam, aí né? por sua. Não, não, Pode eu falar, Gilberto. concordo. Eu concordo, Renato, você abordou bem, acho que existe o papel realmente do custodiante, né? É, ele é importante, nós estamos falando de. Nós temos um mercado regulado, sim, tanto é que essa é uma das polêmicas muito abertas. E eu tenho acompanhado bastante o Campus Neto, né? Eu tive tanto na Febrabatec quanto em alguns eventos, teve um evento da Drumwave, lá eu participei, e eu vejo assim, o Campus Neto, ele é muito claro quando perguntou para ele, né? Você acha que a gente, como Banco Central, tinha que controlar o risco, né? Aí eu acho que volta um pouco no que o Rodolfo falou, né? O Campos Neto, ele é claro, fala, olha, se um ativo subiu 1.000, 2.000%, caiu, isso não é saudade do Banco Central, né? É uma questão de educação financeira, né? É um outro passo atrás, né? Você tem que estudar o que você está investindo, igualzinho você estuda para investir em ações ou em fundo imobiliário, né? Então, assim, ainda existe aquele hábito, né? Infelizmente, um péssimo hábito de muitas pessoas. Você tem a dica de que ação eu invisto? Você tem a dica de que criptomoeda eu compro? Então, o risco é você não estudar, né? Então, e principalmente criptomoeda, que é um mercado desregulado, né? Então, quem estuda para investir em criptomoeda, estuda os projetos, estuda quem está por trás. E aí você tem os bancos centrais correndo, né, com algumas divergências do uso de CBDC, né? O Campos Neto também fala sobre isso, né? O propósito de alguns países está diferente, não estamos todo mundo falando a mesma coisa, né? E o Brasil hoje ele está na vanguarda, porque o nosso uso de tecnologia, nossa população adere à tecnologia com muita facilidade, não é à toa que acho que nós somos o segundo país com maior uso de redes sociais no mundo, né? E outras tecnologias a gente adere sempre muito bem. Você vê o Pix hoje já é referência, né? Vários bancos internacionais estão querendo copiar o nosso projeto, né? Ou seja, o Banco Central brasileiro está realmente na vanguarda, né? Então vem disso. Só que o Banco Central, quando lança a CBDC, né? E os bancos centrais quando lançam a CBDC é para imprimir isso que você está falando, Renato. Por isso eu concordo com você. A custódia, né? Você no fim né? No fim da história, as pessoas buscam a regulação do governo, buscam estar investindo em algo que está regulado, porque vai dar garantia. Então, vamos pensar, quem hoje investe em criptomoedas no mercado, está investindo no mercado que não é regulado, né? Que está numa busca de regulação, né? Está sendo buscado pegar as corretoras, né? Falar, eu vou ter que identificar quem investe e tal. Então, os países estão correndo para poder fazer uma regulação nisso, mas o nível de regulação ele é incipiente. Então, os bancos centrais estão correndo atrás disso e muitos prometem que o CBDC, qual que é a diferença? No meio dessa mineração, você vai ter um banco central regulando isso, né? E tem outra discussão, né? No caso do CBDC brasileiro, né? Tipo, todo os tokens fugíveis, que o real vai ser um token fugível, né? Quem vai ter, se todos eles forem em CBDC real, todos eles estariam no Banco Central. Então, o Banco Central ele passaria a ter todas as contas correntes de custódia dele. Campos Neto fala isso? Não, ele fala que não. Ele fala que todos os bancos vão ter que criar uma stablecoin lastreada de um para um com o Banco Central, porque ele não consegue suportar o varejo.
ele suporta, ele pode suportar os bancos, ele não vai ter estrutura para isso, ele entende que ele tem que manter o papel dos bancos. Vocês veem? É um assunto que abre uma série de discussões e desdobramentos. Então, assim, voltando à pergunta de novo, risco. O risco é o risco que o Rodolfo colocou, é de não estudar e achar que pega a dica com o vizinho. Não, se você tem que estudar aquilo que você está investindo. E o estudar agora é o projeto, as pessoas fazendo o projeto, e eu entendo que vão entrar agora os tokens, vai entrar. Quem é o responsável disso? Quem é o custodiante disso? Ele é conhecido? Ele não é, porque isso é extremamente importante. E concordo com o Renato também, custodiante é de suma importância, porque vai estar. Nós não estamos todos dispostos a entrar no mercado anarquista, eu diria, né? No mercado que quer estar livre de controle do governo. Não, a gente entende que a gente tem que estar nesse mercado regulado. Ficou claro? Super claro. Mas eu, E até tocando no ponto de regulação, que daí é a minha especialidade, né? Advogada, adoro uma regulação. a Ai, meu doutora. Deus do céu. Tá caindo aqui meu áudio, eu não tô escutando. Falhou aqui. É com você, A gente Rodolfo, está aqui agora, no hein? mercado. Não, mas aqui a gente está no mercado altamente regulado, né? O mercado financeiro é um dos mercados mais regulados, o mercado financeiro brasileiro, inclusive, né? Eu acho que é um dos mais regulados do mundo, o que é muito bom, inclusive, porque a gente tem uma regulação robusta que dá toda a segurança aí que o mercado precisa para ser saudável, para gerenciar os riscos. E agora a gente está vendo esse movimento, né? Como você mesmo falou, Gilberto, o Roberto Campos tem falado, né, nas últimas palestras que ele tem dado, ele está falando muito de tokenização, ele está falando de criptoativos. A gente tem um projeto de lei bastante avançado no Congresso com relação a isso. Os reguladores aqui, né, tanto o Banco Central como a CVM, lançaram aí os sandboxes regulatórios, né, esses ambientes aí de experimentação de novos produtos e serviços, que tem produtos relacionados, né, projetos relacionados à tokenização, está colocando bastante esse tema aí em destaque para as discussões. Eu queria entender de vocês, assim, como vocês acham que os reguladores podem colaborar para escalar de forma sustentável, né, segura, a tokenização e todos esses novos ativos que estão surgindo aí no mercado não tradicional? Bom, deixa eu fazer um comentário inicial. E antes de falar sobre esse ponto que você levantou, eu só vou fazer um comentário do ponto passado que eu acho que é importante. A gente fala muito que blockchain é seguro, que token é seguro, mas a gente está falando da tecnologia, né? É importante lembrar disso. A gente está falando de tecnologia, mas não o que essa tecnologia representa. Quer dizer, o ativo que ela está representando, é aí que a gente precisa ver qual é a segurança que esse papel, esse ativo tem. A gente fala, não, é seguro, é seguro, é seguro, mas seguro é a tecnologia, né? Mas não o que ela representa, que isso que é importante a gente sempre lembrar. Mas nessa parte de regulamentação, eu acho que o Brasil está avançando muito, está avançando de uma maneira extremamente estruturada, ao meu ver. Como você comentou, Cíntia, tem a parte de sandbox, que dois projetos, duas iniciativas muito interessantes que foram feitas, uma pelo Bacen, que é o LIFT, né, e o Lab da CVM, que criaram aí ambientes extremamente interessantes que favorecem vamos dizer, esses testes, né, de novas soluções, ofertas de maneira disruptivas, que você tem um ambiente controlado e que você consegue ter um apoio desses órgãos, né, tanto o Bacen como a CVM, de você não ter, vamos supor, surpresas no desenvolvimento dessas soluções, que isso é extremamente importante. Como o próprio Gilberto falou, a gente tem um ambiente favorável para isso. Então, o ambiente do consumidor, né, da sociedade brasileira é extremamente receptiva a essa parte digital, que isso é extremamente importante. Agora, quando a gente entra realmente na parte regulatória, a gente tem um projeto de lei que saiu da Câmara, foi para o Senado, agora está na Câmara, que tem diversas discussões, ele estava na iminência de ser aprovado agora.
Por infelicidade, até o próprio relator desse projeto na Câmara, ele não foi reeleito, né, que é o Expedito Neto. Tem aqui alguns pontos ainda aí de discussão entre mercado e o Bacen, então, obviamente, o relator está muito mais, atendeu mais as solicitações do Banco Central, na parte de alguns temas dentro desse projeto. E agora vamos botar na reta final. Agora temos um problema, assim, esse é um problema que não é exatamente ligado a esse tema desse projeto de lei, é que, infelizmente, o próprio parlamento ainda, vamos dizer assim, carece de informações. Então, vamos supor, se o próprio mercado ainda tem problemas de compreensão de como funciona isso, os limites, possibilidades, porque a tecnologia é nova, eu imagino quando você entra no parlamento, no legislativo, tanto na Câmara como no Senado, onde que eles não são especialistas nesse tema. Então, o conhecimento sobre o tema ele é muito escasso, né? Não tem muitas referências para você se balizar uma regulamentação desse tipo. Então, obviamente que o mercado busca sempre ela ser muito mais principiológica do que você tentar definir as possibilidades de uma tecnologia. E aqui eu recomendo a todos que queiram entender um pouquinho melhor, é que leiam o orientador, né, a orientação da CVM número 40, que foi publicada recentemente, que eu acho que a Cinta já leu de todos os cantos, né, de frente para trás, de trás para frente, que eu acho que traz uma luz para as pessoas entenderem, né, que o token é uma representação, mas tudo que o token está representando, principalmente se for um ativo imobiliário, ele está regulado, né? Extremamente regulado, né? Então ele não foge de uma regulamentação. E isso que a gente precisa lembrar, né? Não é por ele ser um token, está usando uma tecnologia disruptiva, sei lá o quê, e que ele não está regulado. Está regulado. Se você tiver qualquer representatividade de um bem imobiliário, um ativo imobiliário, ele é totalmente regulado, né? Não foge, né? Assim, você está amarrado, né? Por diversos lados. Então, você não é uma coisa que você pode simplesmente fazer, jogar no mercado e achar que você não está. E mesmo assim, até esse orientador da CVM, ele fala muito claro, mesmo que você esteja fazendo, né, um token de algum ativo, mas você está bloqueando acesso só para um grupo fechado, a CVM também olha, né, opa, isso aí é regulado também. Então, quer dizer, é sempre importante, e o texto da CVM está extremamente, vamos supor, legível, né, compreensível, vamos dizer assim, para todos os leigos. Eu não sou advogado, assim, então você consegue entender. Eu fiquei feliz porque está bem claro, né, bem simples para explicar a conexão com os itens que são efetivamente regulados, e bem regulados, como você falou. Eu concordo, viu, Rodolfo? Assim, para mim me parece assim que o ponto central disso é de fato a preocupação e a regulação em relação ao ativo, né? Porque a tecnologia em si, né, ela de novo, né, por natureza, ela já se propõe a ser segura, né? Eu acho que o Rodolfo foi muito feliz aí na frase que ele colocou, para que não se confunda, né? Quer dizer, o ambiente tecnológico é seguro, né? O que não quer dizer que o ativo seja seguro, né? Então, se eu estou comprando, por exemplo, um ativo, sei lá, na China, né? Um recebível, por exemplo, na China, ou qualquer que seja o ativo, né? Só para dar um exemplo fora do país, quer dizer, não basta eu estar numa blockchain que me dê toda a segurança possível, né? Da compra e venda, da negociação desse token, né? Mas o ponto é, qual é o ativo que está por trás? Eu tenho condições de entender os riscos que estão possivelmente escondidos atrás daquele ativo, né? Então, nesse sentido, não é diferente realmente uma análise de uma ação, de um FII, por exemplo, de um fundo imobiliário, de uma ação, de uma debênture, enfim, quer dizer, a mesma preocupação e profundidade, né, que eu preciso ter na análise de risco em relação àquilo, eu vou ter também com o token, né? O fato de eu ter essa representação digital, ela não inviabiliza esse risco do ativo. Acho que esse é um ponto crucial, né? E talvez eu acho que essa agenda ela deva caminhar um pouco nesse sentido, né?
Eu acho que do ponto de vista de tecnologia, o Brasil já prova que o Pix, por exemplo, é um exemplo fantástico, né? Fantástico. Se a gente falasse há 15, 20 anos atrás que seria possível você mandar uma transação, né, do teu celular a qualquer hora do dia, com uma chave que não necessariamente é a sua conta, né? É o seu número de telefone, o teu CPF ou outros dados, né? E para ir um pouco mais longe, né? Se a gente pensar no próprio e-mail, né? Se você pensar aí, voltar talvez 20, 30 anos atrás, quer dizer, então a tecnologia ela sempre ela vem como algo disruptivo e que no primeiro momento, né, porque ela causa esse frisson, mas daqui a pouco ela já é incorporada, né? Eu acho que daqui a pouco, na minha visão, né, posso estar enganado, eu acho que as pessoas já vão estar comprando token com muita naturalidade, né? Talvez a gente está gravando uma live aqui hoje que daqui a 5 anos, 10 anos, talvez seja uma coisa extremamente comum, né? Você tem a Sea Wallet lá e você tem a tokens dos mais variados segmentos, né? Sejam NFTs ou não, né? Fungíveis ou não, dos mais variados segmentos e características, seja normal você ter produtos. Obviamente aqui o nosso foco é no mercado financeiro, né? Mas você pode ter tokens, né? Investimentos, pequenos investimentos de ativos das mais variados segmentos, né? Para mim a beleza e a riqueza desse tema está exatamente nisso, né? Então acho que a tecnologia em si ela vai ser absorvida e daqui a pouco a gente está falando com muita naturalidade disso nos próximos anos. Mas, de novo, né, todo o arcabouço, toda a estrutura que dá sustentação para a viabilidade desse processo é que eu acho que é o desafio. Né? Obviamente, porque se eu tiver um ativo de má qualidade, que se trata de fraude, que se trata, né, de uma conduta ilícita, não é o fato de estar ou não numa blockchain, de você ter ou não acessibilidade a comprar, o que faz dele um bom ativo. Porque não faz, né? Quer dizer, a mesma preocupação, os mesmos riscos e as mesmas análises, elas são necessárias. Então, me parece isso, né? Quer dizer, que a gente tem que ter uma agenda que caminhe junto, né, com todo o arcabouço suficiente, gestão administrativo, custódia, regulatório, que acompanhe essa tecnologia que naturalmente ela vai puxar o bonde, né? Como foi o e-mail lá atrás, como foi o Pix, e se a gente ficar aqui lembrando diversas outras tecnologias que não muito tempo lá atrás seriam impensáveis, né? E hoje está no nosso dia a dia com muita, enfim, né? Com muita tranquilidade, né? A gente usa tudo isso, né? Eu, eu gostaria de acrescentar assim, nós hoje temos um presidente do Banco Central, nós tivemos excelentes, grandes presidentes do Banco Centrais, isso acho que é sempre elogiável, a gente não pode reclamar no Brasil disso, nós temos uma liderança do Banco Central sempre bem presente. Mas hoje eu sou fã do Roberto Campos, sinceramente sou fã. Como ele disse, ele foi lá no Vale do Silício, foi entender como os gamers trabalhavam, foi entender essa parte de tecnologia de uma humildade impressionante, porque sempre, como foi colocado, né, ele, pela Cíntia, né, ele admite, né, ele está aprendendo o tempo todo, né? Então, assim, eu acho que vamos, independente, né, estamos num momento, né, não é bom falar de política, mas nós estamos num momento difícil aí, né, escolhas aí serem feitas, mas acho que a independência do Banco Central agora foi importante, nós vamos ter mais 2 anos, independente de quem vai ser, vai assumir a cadeira com o Roberto Campos na presidência do Brasil, do Banco Central do Brasil conduzindo. Acho que isso é super importante, por quê? Porque ele é uma pessoa alinhada, né? Alinhada com esse projeto. O Pix estava lá, o projeto já estava, todo mundo aqui que é associado à CREF deve saber, esse projeto já estava aí, e independente de quem está no governo ou não, ele conduziu o projeto, né? Não é um governo A ou B, né? Porque o projeto já existia, então ele foi o condutor disso, acho que isso é super importante, né? E o Sandbox debate essa linha que o Renato está colocando, né? A linha do é regulado, né? Eles estão usando a tecnologia, como também o Rodolfo colocou, né? A tecnologia ela é boa, mas são pessoas, né? E para garantir se o bem existe, não existe, por isso que existe regulação, né? Então a regulação não está, vão sair esses tokens regulados pela CVM, então sandbox, né? Tem debatido isso, né? As empresas que estão no sandbox, elas estão à frente nisso. Você vai ter empresas lançando tokens de modo privado em mercados menores que vão ter que também estar alinhados com
CVM, está registrando o seu bem, né, do mesmo jeito, para poder o quê? Dar garantia para muitas pessoas, para entendo que isso minimiza, volta àquela pergunta da Cíntia, minimiza o risco, né? Você fala, bom, pelo menos esse meu token, ele tem um mínimo de, como diz o pessoal da financeira, um nível de observância, né? Entendeu? Eu acho que é essa que é a linha, né, do token para o nosso mercado daqui, né? Que vai ser o veículo, qualquer outro, os imóveis, eles vão ser tokenizados, isso é fato, né? O caminho é único. É verdade, isso não tem volta, né? Um caminho sem volta. Faz todo sentido. Tem vários pontos que seriam super interessantes a gente discutir aqui, que a gente não vai ter tempo, né? Falar de finanças descentralizadas, falar do metaverso, porque são temas que estão sendo inseridos aí no mercado financeiro, né? Que tem muito recentes, que a gente ainda não tem muito material para estudar, a gente não vê ainda muita aplicação, mas que são questões que a gente vai ter que enfrentar a partir de agora, né? É importante a gente debater. Eu quero, só antes da gente seguir para o encerramento, tem uma pergunta que foi encaminhada aqui no chat, foi encaminhada para o Rodolfo, mas eu acho que vale a pena todo mundo comentar um pouquinho, até para entender um pouco da experiência do Gilberto aí com a VC e do Renato como um intermediário, né, no setor aí financeiro. Mas a pergunta é: como o intermediário pode sobreviver às operações tokenizadas? Ele pode criar algum valor? Porque a gente falou muito de desintermediação, né? Então, os intermediários ficam com aquela pergunta, né? E aí, o que vai acontecer daqui para frente? Esse é um bom ponto, porque é uma disrupção no mercado. E se esse intermediário não efetivamente trazer algum tipo de valor a esse processo, ele vai estar fora. E por isso, até uma recomendação: tem que entender muito bem esse modelo, entender como ele funciona, as oportunidades, para que, se você tem algum papel de intermediação nisso, entender onde que vai ter o seu valor nesse processo. Porque você tem que ter um valor de você realmente poder atingir o maior número possível de pessoas, ou uma boa base de contatos. Hoje a gente está num mundo à base de dados, e obviamente quem tem valor é quem conhece, né? E não somente conhece, mas saiba trabalhar esses dados, essas informações, consegue entender o comportamento das pessoas, dos seus clientes. Isso é vital. Então, hoje, eu diria que, se você está num processo de intermediação de algo, e você percebe que você vai ser expelido, né, porque você está com dificuldade de adicionar algum tipo de valor, o valor, de repente, é você conhecer o público, de você conhecer o cliente, de você entender como que ele opera, de estar próximo a ele. Então, isso pode ser um conhecimento que você vai adicionar valor para quem está fornecendo algo que ele precisa atender alguma necessidade no mercado. É uma forma bem simplista, mas nessa situação é uma saia justa. Por isso que é bom abrir a mente e olhar o que está acontecendo no mercado de uma forma extremamente sem filtro, vamos dizer assim, para você poder ter ideias de saber no que você pode adicionar valor. Obrigada, Gilberto. Eu acho que, em linha, né, com o que o Rodolfo disse, tem que estudar mesmo, vai ter que estudar e estudar muito, né? Mas oportunidade, né? Tecnologia é um campo que oportunidade tem a todo momento, né? São várias, de você aplicar conhecimento, um mercado extremamente carente, e mesmo no mercado financeiro, puxa vida, como o nosso mercado cresceu. Vamos pegar o exemplo aqui do assessor de investimento, né? Essa profissão até pouco tempo atrás não existia, né? Olha como popularizou, né? E eu acho que vamos tirar esses intermediários, esse cotovelo, mas no nosso país o que mais falta não, o que mais tem é oportunidade para quem está disposto a investir na sua carreira e conhecimento, né? Porque eu vejo assim, no nosso país a gente tem diferente dos Estados Unidos, você tem um desemprego, infelizmente, por falta de capacitação. Quem é capacitado no Brasil tem oportunidade, né?
E quem é intermediário nesse segmento aqui, gente, é também gente capacitada, né? Também gente com know-how e que vão se abrir oportunidades em todos esses projetos aí para se colocar. Eu não vejo como uma ameaça. Eu não sei se a pessoa de tecnologia, eu sou fã de. A tecnologia, no final, ela sempre gera mais oportunidade do que as pessoas estão enxergando, né? Mas gera oportunidade para quem está disposto a gastar seu tempo estudando mesmo, né? Aprendendo mais, né? Essa é a minha opinião. Legal. É, Renato? bom, de forma, acho que é um pouquinho do que o Rodolfo e o Gilberto já disseram, né? Eu acho que o papel do intermediário, do prestador de serviço, é agregar valor ao máximo na cadeia, né? Eu não vejo muita diferença, né, de outros mercados, né, em que você, naturalmente, né, o intermediário que ele se restringe a apenas ser uma ponte, né, meramente, muitas vezes comoditizada, né, fornecendo só tecnologia, só aquele serviço básico, né, o arroz com feijão, ele, em algum momento, ele é disruptado, né? Porque normalmente o que a história mostra, né? O intermediário que presta um serviço comoditizado, ele naturalmente ele é copiado, né? Com mais facilidade, né? Então, por que você tem muitos agentes normalmente que se somam dentro de uma única cadeia, quando na verdade aquele serviço terceirizado, né? Aquela intermediação, ela é um pouco ela é realizada com menos valor agregado. Talvez eu acho que a palavra é essa mesmo que o Rodolfo bem trouxe, que é a capacidade que você tem de gerar valor, né? Então, dentro dessa cadeia, e falando um pouquinho mais, né, da tokenização, de novo, né, assim, de novo, tudo é muito preliminar, né? Eu acho que a gente tem muito que aprender, tem muito que estudar, tem muito que acompanhar. Obviamente, né, tudo que a gente fala aqui é muito preliminarmente, são primeiras impressões, né, que a gente tem desse mercado, né? Mas o emissor, né, quer dizer, o credor, para a gente falar um pouquinho mais aqui do mercado financeiro, ele continua tendo a necessidade da emissão desse token, né, e de todo esse suporte, né, jurídico, administrativo, gestão, custódia, quer dizer, porque no final do dia também não é o core business dele, né? Então, de uma forma geral, quer dizer, ele tem o ativo, ele precisa ainda desse suporte, né, para que aquele ativo efetivamente seja tokenizado, e até chegar aí, a gente tem todos esses caminhos que a gente falou, né, de toda a gestão jurídica necessária, essa parte da cessão que tão importante né, para poder dar o lastro e a tranquilidade de quem investe nesse negócio. E então, toda essa parte de assessoria e de acompanhamento, ela se faz ainda muito presente. Quer dizer, não me parece que o detentor do ativo ele também vai trazer essa capacitação toda para ele. Ele vai continuar precisando ter agentes especializados que o ajudem, né, nesse processo da tokenização, né? Então, eu acho que esse é um apoio e, de forma geral, acho que é isso, é a capacidade que esse intermediário, prestador de serviço tem. A Vetera é um exemplo, a gente é uma empresa que olha muito para isso, né? Posso dizer um pouquinho, a gente tem o arroz com feijão, que é o registro eletrônico de um contrato de dívida, né, que tranquilamente poderia ser tokenizado, como por exemplo, né, e a gente está sempre olhando para essas novas tecnologias e de que forma a gente pode fazer isso dentro desse novo contexto, né? Mas, de novo, com a preocupação desse arcabouço, dessa estrutura, né, que venha junto com a tecnologia, né? Então, em poucas palavras, acho que o Rodolfo e o Gilberto também colocaram bem, acho que é a questão da capacidade que você tem de agregar valor nesse processo, né? Então, menos atuar como um mero coadjuvante, né? Como um mero intermediário propriamente dito de uma tecnologia, isso acabou, né? Isso cada vez menos vai se fazer necessário e mais como um agente que sim contribua para o core business mesmo, né, da operação, né, que você tem a capacidade de agregar valor e a partir daí as receitas mudam, né, a forma de você também capitalizar a companhia, a empresa, as receitas são outras, né, então a taxa que você cobrava lá, eventualmente para fazer um registro, ela talvez não seja mais a taxa, seja um outro modelo de cobrança, né, em função desse novo modelo de negócios, enfim, então acho que é muito mais a gente aprender agora, né, com uma visão curiosa e humilde sobre todo o processo
e a partir de agora prestar bastante atenção nisso e ver como é que a gente consegue gerar valor aí para as duas pontas, né? Eu acho que é um pouco disso. Legal, Renato. Obrigada aí pela sua contribuição. Acho que a gente está com o nosso tempo estourado aqui. É assunto super interessante. Acho que todo mundo queria ouvir um pouco mais de vocês. A gente vai ter que marcar uma outra conversa sobre isso. Mas acho que para a gente poder finalizar aqui com chave de ouro, eu queria, né, além da mensagem final aí de cada um, que vocês falassem um pouco sobre esse oceano azul aí, que é o mercado de tokens, o que a gente pode esperar dele, né? Fazer aí um exercício de futurologia. Gilberto, quer começar? Começo, deixa eu pegar aqui a minha bola de cristal, o, como disse o Rodolfo, né, ela tá meio opaca aqui, né, mas eu enxergo aqui olhando para a bola de cristal, né? Olha, assim, se for para viajar, né, eu acho que eu citei o exemplo que eu citei, né? Eu acho que todos os veículos viram NFTs, o que vai ser muito mais fácil como garantia de uma operação, né? Então vai ser uma oportunidade de usar como garantia. Eu acho que as NFTs, né, elas vão para o lado do mundo real, né? O veículo existe, ele está andando na rua, então ele está passando, ele está entrando em estacionamento, ele está passando por um farol, né? Nós vamos poder monitorar essas NFTs numa grande rede blockchain com muito mais uma tecnologia mais acessível, né? E aí entra a história do regulador, né? Como bem disse o Renato, reforçou também nessa presença, né, dos intermediários e tudo mais, que é ver onde o bem está indo, onde está localizando ele, né? Ter toda a rastreabilidade, né? Rastreabilidade dele. E isso facilita processos de cobrança e tudo mais, mas realmente não muda, né? Para cobrar, precisa de ter o agente que vai lá recuperar um carro em caso de não ter pagamento, né? E se amanhã essa NFT é roubada, né? Fica mais fácil para a polícia localizar, porque ela está inserida na tecnologia. Então, há um mix, né, de mundo digital com mundo real, né? Que até vai nesse assunto do metaverso, né? Essa NFT, ela está numa plataforma como uma Ethereum, um smart contract, né? Ou seja, a hora que eu tenho o órgão que regulariza a titularidade desse token por questões de documentos extras que o governo exige, né? Eu paguei com minha CBDC esse veículo, né? Eu só recebo minha CBDC quando esse token foi trocado uma titularidade, por exemplo, em um órgão governamental, se isso se fizer necessário no futuro, né? Que provavelmente vai ainda se fazer, né? Não sei, é difícil de entender, mas o ponto é, a tecnologia vai ser utilizada desde o smart contract, a conexão do mundo digital com o mundo físico o tempo todo. É isso, é como eu enxergo esse exercício de futurologia, né? Legal, muito bom, muito boa visão, Gilberto. Rodolfo. Eu vou O Rodolfo vai tentar falar do trazer uma metaverso, coisa. tá? Ele pode. Não, não. Eu vou tentar trazer para uma coisa mais material, né, e mais simplista. Vamos ver se eu consigo. Imagina o seguinte: daqui a alguns anos, vamos supor, você quer construir a sua casa, né, e você não tem dinheiro. Em vez de você bater na porta de um banco para pedir um financiamento, de repente você faz uma tokenização da sua casa que você vai ser construída. Então você levanta os fundos necessários para construir a sua casa e depois você tem um contrato com quem investiu no teu projeto e depois você vai pagando para quem investiu. Quer dizer, eu acredito que vão surgir N novas oportunidades, soluções, formatos, que é difícil hoje até de você prever o que vai acontecer. É a mesma coisa que eu falei um pouquinho lá atrás do sal, do ouro, que de repente se transformou em papel moeda, com aquele negócio que estava escrito, uma vale 1, vale 100, que representava algum valor, né? Com respaldo de um bem de valor como ouro, etc. O que vai acontecer, acho que é a mesma coisa, só de uma forma extremamente simplista e ágil, né? E voltando ao que foi dito aqui, um brasileiro é extremamente aberto para a tecnologia. Às vezes, acho que a gente esquece, né, que no Brasil a gente tem o nosso que foi tão questionado, né? Não vamos falar de política, mas todo o processo eleitoral digital, a parte de declaração de imposto de renda, né? Eu morei um pouco nos Estados Unidos, quando eu falava que o imposto de renda é totalmente digital, o pessoal não entendia,
né? Como é possível isso, né? Nos Estados Unidos tem que preencher a mão naquela época. Então, o Brasil é extremamente digital. A sociedade está acostumada a usar soluções, né, serviços digitais, né? Não plenamente, mas tem casos específicos, como eu citei. E o sistema financeiro brasileiro, como já foi dito, é extremamente avançado. Eu acho que o Gilberto pode falar melhor do que eu, mas é um dos mais avançados e digitalizados do mundo. Você consegue fazer transações em segundos. O Pix é o exemplo que veio recentemente. Então, é uma coisa assim extremamente avançada e que gera oportunidades. Então, quando você olha e para o número de brasileiros que acessam a internet, que tem smartphone, que tem aí essa oportunidade toda de você poder prestar algum tipo de serviço, algum tipo de solução, vale da gente, obviamente, como já foi dito, sentar, pensar, não é? Contemplar, né? Aquele ficar lá sentadinho pensando nas oportunidades que existem, porque a tecnologia está aí, a tecnologia permite, obviamente que tem todas essas questões regulatórias, mas acho que estão sendo muito bem conduzidas, como já foi dito, né? O nosso presidente do Banco Central tem uma pessoa extremamente de cabeça aberta, tá numa linha, uma das falas dele falou assim, não vão existir mais contas correntes, vão existir tokens, né? É impressionante a fala dele. Você escuta ele falar, fala, meu, o cara tá pensando realmente no futuro, né? É só, obviamente, agora esperar que ele consiga trazer esse futuro para a realidade. Eu acho que a gente está no caminho correto e muitas oportunidades por aí. Eu acho que é impressionante quem está nesse setor financeiro, com a parte de tokens, aprender como funciona isso. E tem que aprender ontem. Eu acho que não perderia mais um dia nesse sentido. Muito bom, é verdade. É o que o Roberto Campos falou na última palestra, né? Que eu mencionei no início. Eu acho, é tanta coisa acontecendo que você vai ser a gente vai ser eternos aprendizes, eternos alunos, né? Tem que ter aqui um estudo constante de tudo. Renato, passa a palavra para você encerrar. Não, bom, um rápido comentário, né? Assim que para mim o que mais me chama atenção também só para finalizar essa visão aí que o Gilberto e o Rodolfo colocaram, essa possibilidade de você colocar, né, o dono do ativo com o possível investidor, né, numa escala muito ampla, né? Então, de novo, né, de ativos com tamanhos, valores, características diferentes, que até então esse pequeno investidor ele não teria acesso. Ele não teria acesso, né? Então, eu imagino aí um futuro em que, de fato, você tem aí uma wallet, né, uma carteira digital com diversos ativos, com diversas características, de forma bastante democrática, aberta, acessível e segura, né? Eu acho que esse é uma visão que eu espero que num período não muito longo a gente alcance, e eu acho que a gente está caminhando para isso aí. Bom, gente, obrigado. Eu quero agradecer aqui a presença do Gilberto e do Rodolfo, dois caras que eu admiro, especialistas aí do mercado. O Gilberto tem um trabalho fantástico, sou entusiasta, já falei isso, na Cadmotec, que é muito legal, faz um networking, traz profissionais do mercado para trocar ideias, para bater um papo. Então, eu acho muito legal. Então, foi muito bom tê-lo aqui, Gilberto. Rodolfo, a gente sempre aprende muito, tem um conhecimento aí fantástico. E acho que é isso, o assunto não se esgota aqui, né? Tem muita coisa para falar, né, Cíntia? Talvez uma segunda, uma terceira, muita coisa para entrar. Então, eu queria agradecer em nome da Vetera a participação de vocês aqui. Obrigado, Cíntia, mais uma vez aí pela condução. E a gente está à disposição aí também do público, do pessoal depois, quiser encaminhar dúvidas, perguntas. E é isso. Muito obrigado a todos aí pela presença até agora. Obrigada, Renato. Obrigada, Gilberto. Obrigada, Rodolfo. Foi um prazer estar aqui com vocês. Com isso, a gente encerra a nossa live de hoje, então. Quero agradecer a todos que nos assistiram, ficaram com a gente até agora. Os times da CREF e da Vetera, que ajudaram a organizar esse evento. Todos vocês que nos acompanharam aqui. Sigam lá nossa página no LinkedIn, se inscrevam aqui no nosso canal, acionem o sininho para acompanhar os trabalhos da CREF e a gente se encontra na próxima. Obrigada.